seja x, y, z uma progressão geométrica, né, uma PG, de razão R, tá? Cuidado aí que normalmente progressão geométrica a gente usa o Q como razão, mas ele botou R, com x diferente de y e x diferente de zero. Se x, 2y, 3z é uma progressão aritmética, ou seja, já é uma PA, então R é igual a quanto? Né? Então ele deu duas progressões, uma geométrica e uma aritmética, certo? E ele quer saber qual é o raio aí da... O raio. Qual é a razão aí da PG, certo? Então vamos ver algumas coisas importantes, né, que a PA e a PG trazem aí pra gente. Se eu tenho aqui a PG X, Y e Z, o que isso traz para mim, né? O que isso mostra para mim, né? Só olhando isso daqui, o que eu consigo tirar disso? Eu sei que se eu pego x, multiplico pela razão, eu vou chegar em quem? Vou chegar no próximo elemento, né? No próximo termo, ou seja, y, certo? Da mesma forma, se eu pego o y, multiplico pela razão, eu vou chegar lá no z, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar somente com uma das incógnitas, que aí vai facilitar bem aí o meu trabalho. Então eu vou trabalhar aqui somente com x, certo? Então o y, como eu acabei de ver aqui, que é igual a x vezes r, eu vou trocar esse y aqui também por x vezes r, tá? Então eu vou ficar aqui com x, tiro o y, x vezes r, que é o r ao quadrado, né? R vezes r, r ao quadrado. Então eu posso reescrever como sendo isso daqui, certo? Se você foi um cara que, né, mais tranquilão aí, mais esperto, entendendo aí de progressão, você poderia ver que eu pego o elemento 1, multiplico aqui pela razão duas vezes, vou chegar lá no terceiro termo, tá? Que é a ideia aí de PG, certo? Sem problema algum, você conseguiria chegar nesses pensamentos aí. Então, tudo que for y, eu vou trocar por x vezes r, e o que for z, eu vou trocar por x vezes r ao quadrado, tá? E agora eu vou trabalhar na PA. Então, vou pegar aqui, ó, PA, x, 2y, 3z. Para eu trabalhar com essa PA, eu posso trabalhar com o mesmo pensamento de razões, que nem eu fiz na PG, ou trabalhar com uma forma que é um pouquinho mais rápido, né? Que eu acho que até falaram aí em alguns exercícios anteriores meus aí, que é fazer a média, né? Se eu pego a média dos extremos, vai dar exatamente o termo central. Então, se eu pego a média entre x e 3z, o resultado vai ser o 2y. Então, se eu pego aqui, ó, x mais 3z sobre 2, isso vai ser igual a 2y, né? A média, é só somar e dividir por 2, porque são dois itens, vai dar o termo do meio, certo? E aqui eu vou multiplicar cruzado, né? Vou botar aqui 1, multiplico cruzado. E eu vou ter aqui, ó, x mais 3z igual a 4y, tá? E aí eu vou fazer essas trocas que eu tenho aqui. Então, o 3z vai ser 3 vezes x vezes r ao quadrado. Então, vou botar aqui, ó, 3x ao quadrado, certo? Eu troquei o z pelo xr ao quadrado. Mais esse x igual 4 vezes y. Quem é o y? Vou trocar pelo x vezes r, tá? Então, 4xr. E agora eu vou organizar isso aqui, ó. Vou ficar com 3xr ao quadrado menos 4xr, que eu trouxe aqui para a esquerda, mais x igual a zero. Então, nota o que eu tenho aqui. Só para vocês, né, não se perderem. Então, r é igual a quanto? Então, o meu problema, ele quer saber o valor da razão, certo? A razão ele quer saber. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, né? Uma equação aí quadrática, em que é uma equação em R, tá? Apesar de eu ter x e r,
eu vou resolver essa equação em R. Então aqui o x é uma incógnita, né? É um valor fixo, é um número fixo, tá? Então, pensa só comigo, o que que eu vou fazer, né? Eu não vou conseguir ir muito longe com uma equação aí com dois valores aí que eu não conheço, duas incógnitas. Mas você já deve ter feito muito isso aí na sua vida quando você resolve uma equação de segundo grau. Se você tivesse, por exemplo, aqui, ó, vou botar uma equação aqui fictícia, tá? Só como exemplo. Pegar essa aqui é 4x ao quadrado mais 10x menos 6, né? Nem sei se isso tem solução, tá? Não estou pensando nisso. Mas olha aqui para você resolver essa equação, você iria fazer Bhaskara, certo? Ia fazer Bhaskara. Só que, antes de você resolver, muitas vezes você simplifica essa equação para você fazer menos conta no decorrer ali da conta, né? Fazer menos conta no decorrer da solução. Então, se você reparasse aqui que os três coeficientes são pares, o que você ia fazer? Você ia dividir por 2. E aí você trabalharia aí com 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a 0. Provavelmente você já deve ter feito isso aí alguma vez na sua vida, né? Se você não fez, você já aprendeu aí agora que quando você tem uma equação de segundo grau com os três coeficientes, são múltiplos de um certo número, você pode dividir por esse número para simplificar a sua conta, tá? E é isso que eu vou usar aqui nesse meu problema. Se você reparar, eu tenho x nos três coeficientes. Então, para facilitar a minha conta, eu posso dividir essa equação toda por x sem o menor problema, que eu vou conseguir encontrar aí as raízes dessa equação da mesma forma, tá? Então, aqui a minha equação vai ficar 3r ao quadrado menos 4r mais 1 igual a 0. Então, eu tirei o x dessa equação, tá? E agora, para resolver isso, ficou bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo. É só aplicar delta aí de boa. Então, vamos lá, ó. Coeficiente A é o 3, que está no quadrado. Coeficiente B é o menos 4, que está aí no sem C ao quadrado. E o C é 1, que está aí no número solto. Então, delta, aí tem que lembrar, né? B ao quadrado menos 4AC, em que o delta vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 1. Beleza? Só substituir. Todo número ao quadrado é positivo. Então, 4 vezes 4 é 16. Menos 4 vezes 3, 12. Certo? E 12, vou falar 12, que já me zoaram no Instagram do meu 12, né? Carioca fala 12, gente. Não sei por quê. Mas 12. Vou tentar me controlar e falar 12 tranquilinho. E 16 menos 12... Não dá. 16 menos 12 vai dar 4. Certo? E aí a gente vai para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, tá? Que é o x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui o x vai ser igual a menos 4 mais ou menos raiz de delta, que é 4, que a gente acabou de encontrar, 2 vezes o a, que é 3, certo? Então aqui eu vou ter 4 mais ou menos 2 sobre 6. Beleza? E aí a gente troca aí a gente vai fazer aí a parte positiva e a parte negativa. Então eu vou ter aqui o 4 mais 2 sobre 6 e o 4 menos 2 sobre 6. Beleza? E aí 4 mais 2 vai dar 6 sobre 6. E 4 menos 2 vai dar 2 sobre 6, ou seja, 1 e 1/3. E aí, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aqui eu encontrei duas opções, 1 ou 3, né? Olha só, eu botei X, tá vendo? É R, tá? Porque é o costume, gente. É o R, né? É a minha incógnita aqui, é o R.
Então, R pode ser 1 ou R pode ser 1/3, tá? Fiquei em cima não, né? Acho que eu fiz as contas todas em cima aqui, né? Tá? Então, só para... Eu acho que eu fiquei em cima aí a imagem, né? Não percebi. Mas aqui eu dividi em duas partes, né? A parte positiva do mais ou menos e a parte negativa do mais ou menos. E aí eu encontrei dois resultados, o 1 e o raiz de 3, certo? Para o R, certo? Então, 1, o R pode ser 1 ou R igual a 1/3. Eu acho que aqui a gente já sabe, né, que é 1/3 letra B. Mas o que é importante saber, né, caso também tivesse um 1 em uma ali das opções, né? O que aconteceria se o R fosse igual a 1? Eu teria aqui, ó, nessa parte aqui, do x vezes R igual a y, eu teria x vezes 1 igual a y, ou seja, x igual a y. Isso daqui não pode, porque ele falou explicitamente no problema, lá no início, que o x ele tem que ser diferente de y. Então, aqui o R igual a 1 não pode justamente por causa disso, que vai fazer com que o x e o y sejam iguais, tá? Então, aqui cancela isso, não pode. Então, a resposta é R igual a 1/3, que é a letra B de bola.